Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Cynthia Hoffman, eu sou psicóloga e hoje eu vou trazer uma análise da série Sessão de Terapia. Eu não sou crítica de filmes, de séries, mas eu vou trazer hoje uma análise sobre a perspectiva da psicologia e quais também são as convergências e as divergências do processo psicoterápico. Se interessou, vem comigo. Se caso ainda não seja inscrito, aperte aqui no botão de se inscrever, aperte também no sininho das notificações para você ser avisado assim que sair vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo que eu trago conteúdos de desenvolvimento pessoal, de psicologia, algo que possa te fazer despertar para o seu desenvolvimento. Então espero que este vídeo faça sentido para você. Eu falei com vocês que eu não vou fazer uma análise da série sob o ponto de vista artístico, né? Sobre o ponto de vista das artes cênicas. Mas eu não posso deixar de falar da qualidade desse elenco. Todos os atores estão espetaculares. Todos os atores trazem uma realidade muito grande, a gente acaba se envolvendo muito com as histórias de cada um deles. Então é um ponto já importante para você fazer a sua análise se você vai assistir ou não essa série. E se você já assistiu também, me escreve aqui nos comentários o que você achou desse elenco. A série brasileira, no formato brasileiro, ela existe desde 2012. Traz um set terapêutico e cada dia na semana o terapeuta recebe uma pessoa ali, né, que vai narrar a sua história, as suas questões, as suas dificuldades, enfim. Em cada temporada tem personagens diferentes. Agora, na quinta temporada, também tem personagens diferentes. O que significa que você não precisa retomar todas as temporadas passadas para você entender esta. Então, você já pode começar direto nessa. Nessa daqui tem uma questão que é do Caio, que é o próprio terapeuta, que é o personagem do Selton Mello, que ele traz algumas questões que ele já relatou na série passada, mas a gente consegue entender perfeitamente o contexto. E é uma questão que a gente às vezes pode pensar, poxa, são duas pessoas ali falando e tal, então pode ser uma série enfadonha, uma série cansativa, uma série que falta uma animação, uma bomba explodindo. Mas não é nada disso, não falta nada disso. Eu particularmente achei os diálogos muito ricos, os diálogos que fazem a gente refletir por dias. Então acaba deixando uma série leve, uma série bem realista, uma série que tem umas imagens muito bonitas também, né? Uma fotografia muito bonita também, vários ângulos de câmera pegando ali o cenário. Então de enfadonho não tem nada. A psicologia traz diversas abordagens para entender a complexidade do ser humano. E uma abordagem muito difundida, muito conhecida é a abordagem psicanalítica. Até pelo expoente ser o Freud, que foi uma pessoa que fez grande diferença para o pensamento da humanidade, essa série traz essa abordagem psicanalítica. E mesmo para quem é leigo, consegue entender perfeitamente, ele não vem trazendo chavões, expressões, a gente entende perfeitamente o que o psicanalista fala. E traz também um texto muito profundo, como eu falei, né, que faz a gente refletir muito sobre o nosso fazer, sobre o nosso dia a dia, sobre como a gente interpreta as nossas questões. As falas são muito bem colocadas, os silêncios, né, as pausas também são muito bem colocadas para a gente poder refletir sobre aquela fala anterior. Os gestos também muito bem pensados para ter uma convergência no que se fala e no que se faz, né? Ou então até um contrário ali. Mas ela é muito rica desses detalhes. E uma questão já incrível da série que vale a pena a gente ver é que ela desmistifica esse lugar da psicologia. Como que quem procura o serviço de psicoterapia, né, de psicologia, de saúde mental, fosse doido. Ainda tem esse estigma muito grande da sociedade, acho que cada vez menos, mas ainda se tem essa ideia. E a série fala que não, todos nós, seres normais, ditos normais, se é que a normalidade aí existe, podemos nos beneficiar da psicologia. Então, só por isso já vale muito assistir a série. Cada dia da semana, então, o Caio, ele atende um personagem. E na sexta-feira ele próprio procura um profissional para ele ser atendido. E nessa temporada são trazidas questões muito pertinentes com relação à dinâmica familiar, com relação aos preconceitos, com relação ao abandono,
com relação à gordofobia, também fala-se sobre a maternidade. E uma questão também importante nesse contexto que a gente está vivendo, que traz como pano de fundo a pandemia. Tem 2 personagens que vêm em virtude desse quadro geral que a gente está vivenciando, só que quando eles começam o processo deles, eles veem que é mais embaixo, é como se fosse um iceberg, né? A nossa queixa inicial está aqui em cima, que é o que é visível, o que é meio palpável, mas depois que a gente vai se aprofundando, a gente vê que tem uma imensidão de outras coisas que não eram faladas, não eram vistas, estavam lá quietinhas, mas que nesse processo elas acabam sendo descobertas. Então é como se as questões da pandemia fossem só um gatilho, fosse só um start para iniciar esse processo. Então a primeira personagem que ele atende, que o Caio atende na segunda-feira, é a Manu, que é uma jovem mãe, ela acabou de se tornar mãe e traz aí muitas questões profissionais e da maternidade. Um parênteses para a atuação dessa atriz. Ela está incrível nesse papel, incrível. Eu me emocionei muito com ela, porque eu sou mãe e me emocionei com as questões vivenciadas, né, pela mãe, pela maternidade, mas também a atuação dessa atriz está belíssima, belíssima mesmo. Então, a questão que vem à tona dessa personagem é sobretudo a sua maternidade e de como ela vivencia tudo isso, como se tivesse um hiato entre a maternidade ideal e a maternidade real. E com ela também vem trazendo essa questão da maternidade e da paternidade, esse lugar social que essas 2 esferas ocupam. A fala dessa personagem toca o Caio, que é o terapeuta, num lugar muito delicado também, porque ele tinha uma questão com a mãe dele, uma questão de abandono com a mãe dele. E essa personagem traz algumas reflexões que provocam reflexões no próprio terapeuta. Traz algumas questões como que a mãe dele talvez pudesse ter se sentido, pudesse ter vivenciado aquilo tudo que estava acontecendo com ela. E tem até uma hora no atendimento dele mesmo que ele até se coloca na dúvida, né, se poderia atendê-la ou não. O personagem de Terça-feira é o Tony, que é um motoboy, e ele fala das questões que ele enfrenta, das dificuldades que ele enfrenta no dia a dia com a sua profissão de motoboy, mas também tem esse preconceito, ele é negro, e aí traz todo esse preconceito, muitas vezes velado e muitas vezes escancarado, que a sociedade tem por essas pessoas. Em outros momentos ele apresenta uma fala como se ele fosse invisível perante a sociedade, que presta um serviço muito importante para todo mundo, que todo mundo necessita desse serviço de motoboy, desse serviço de entrega, só que ele tem um papel invisível, né, que as pessoas não querem ver, como uma rejeição mesmo, né, tá ali à margem da sociedade. E uma questão interessante que ele traz logo ali nos primeiros capítulos, ele fala sobre o pagamento. O Caio atendia ele de uma forma social, né, na pandemia, e é muito interessante porque a psicologia é tida para uma classe mais elitizada. E a gente tem percebido, isso sempre aconteceu, mas agora ainda, nesse momento, de uma forma mais intensa, as pessoas atendendo de uma forma voluntária, centros ou profissionais se agrupando para ofertarem serviços de qualidade também para quem precisava, para quem estava ali numa situação emergente. Então isso é possível sim, isso é possível e isso é feito por diversos profissionais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo diversos profissionais, diversos centros que vocês podem procurar caso estejam precisando de profissionais ou de lugares que atendem a preços sociais. Mas então o Caio, ele atendia esse personagem sem pagar nada, né? Ele não pagava nada. Mas depois ele começou a se sentir um pouco desconfortável com essa situação e o Caio combinou com ele, então, de fazer um pagamento com uma marmita, né? Que a mãe dele fazia marmita, então combinou o pagamento dessa forma. E assim foi feito. Isso também pode acontecer. Eu mesma já recebi no meu consultório alguns pagamentos desse tipo. Não era marmita, né? Mas eram outras coisas. Mas é importante também o pagamento, porque não é só o valor do dinheiro, mas é o valor do seu investimento em busca do seu desenvolvimento, na busca do seu conhecimento. A Giovana, que é a próxima personagem, ela tem uma questão que ela quer emagrecer, então ela procura um psicólogo para ele fazer um laudo para ela passar por uma cirurgia bariátrica. Ela já tinha feito uma outra cirurgia anteriormente, mas ela engordou novamente. E no decorrer ali da história dela, a gente percebe que
ela come para compensar alguma coisa. Tem até uma fala do Caio que é lindíssima, assim, você tá comendo o quê, Giovana? E aí tem a pausa. Mas é isso, porque muitas vezes a gente não come só para alimentar o nosso corpo, para saciar uma fome. A gente come para preencher vazios, para preencher buracos que são existenciais. Mas tem uma outra questão, quando a gente trata da compulsão alimentar, a comida a gente não pode tirar fora, que é diferente de outros vícios, né, de outras compulsões, que a gente às vezes pode tirar aquele objeto, enfim, aquela questão ali, o motivo da compulsão, mas é diferente da comida. Você precisa aprender a comer melhor, de uma forma mais adequada. Então também é uma outra dificuldade que se coloca aí. E a questão, quando a gente percebe, né, que vai se desenvolvendo da Giovana, a gente vê uma questão familiar, uma dinâmica familiar, uma dinâmica social, muitas vezes olhares gordofóbicos também para ela, e também uma personagem super rica. Por fim, na quinta-feira, o atendimento é com a Lídia, que é uma enfermeira, que ela atua na linha de frente da Covid, e vê várias escassezes ali no seu trabalho, de pessoal, de recursos materiais. E ela traz, então, ela vem com essa temática da pandemia, mas a gente vai vendo que no desenrolar da história são outras questões que se colocam. Ela está vivenciando um estresse pós-traumático e ela não consegue entrar no hospital, ela não consegue. Então ela paralisa com essa situação e procura ajuda. Ela também tem muito medo de contaminar a família, de passar essa doença para a família. Então é uma situação super contextualizada mesmo no momento que a gente está vivenciando. E na sexta-feira, então, o nosso Caio, querido Celton Mello, ele mesmo se submete a uma psicoterapia, ele é paciente. Mas precisa disso, Cíntia? Sim. Psicólogo também é importante ele lidar com as questões emocionais dele, por diversos motivos. Primeiro, porque é importante para todo mundo, também é importante para mim, importante para todos os psicólogos se conhecerem também. Então, uma questão básica. A segunda questão que se coloca é muito importante também para eu não confundir as minhas questões com as questões dos outros. Tem até um momento em que se fala, será que as questões da maternidade do Caio, do abandono dele, do luto dele com relação à mãe dele, será que ele não está vendo isso nos personagens lá dele, né, nos pacientes que ele atende? Então, o terapeuta ele precisa se apropriar muito bem das suas dores, das suas vivências, elaborar essas questões todas e não passar isso para os seus pacientes, não ver as próprias questões refletidas, como se fosse mesmo esse espelho, né? Então, é fundamental que os terapeutas também passem por esse processo psicoterápico para melhor atendimento, para melhor evolução de todos os casos. Então, o Caio, enquanto paciente, ele se mostra até muito agressivo e ele traz de uma maneira muito forte essa questão do abandono, o abandono da mãe quando ele era ainda criança. Depois ele vivencia, na 4ª temporada, o luto com a perda da filha, com a perda da esposa. Então, esses fantasmas todos do abandono o acompanham e ele traz isso de uma maneira muito, muito forte. Compreender a história do Caio é importante também para compreender a narrativa de toda a série. Como que as histórias se entrelaçam, como que ele vai vivenciando cada coisa. E como eu falei, se você quiser acompanhar só a história do Caio, por exemplo, ele acontece no 5º episódio. Então você pode assistir do 5, 10, 15, 20 e assim por diante. É uma série que tem 35 episódios, só que cada episódio dura aí uns 25 minutos, mais ou menos. Elas são curtas, né? Os episódios são curtos, então você pode acompanhar ou a semana ou o personagem, né? Em cada episódio aí que você queira. Eu, como psicóloga, fiquei muito feliz com a série. Eu achei a série que retratou muito bem a realidade. Quem nunca fez um processo de psicoterapia dá para entender muito bem o que se passa nesse contexto. Eu, enquanto psicóloga, também várias vezes me vi, o que será que eu ia falar, como é que seria a minha condução nesse caso. Então é muito rico mesmo a gente assistir, eu recomendo demais, viu? Obrigada por você ter me acompanhado até o final, espero que você tenha gostado. Me conte aqui nos comentários se você já assistiu a série, se você gostou, se você não gostou. Se você ainda não assistiu, me conta também, eu tô querendo saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo.